aí, pessoal, para mais um vídeo no canal, gente. Vou gravar um vídeo para vocês, eu acho que de extrema importância para ambas pessoas. Eu tô tentando achar uma luz boa para conseguir gravar para vocês aqui em casa. Marcelo tá aqui trabalhando, olha. Dá um oi, Marcelo. E aí? Marcelo tá ali trabalhando e eu recebi umas perguntas bem interessantes que é a respeito de trabalhos para mulheres aqui em Portugal, ou como que é trabalhar como operador fabril. Para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Vanessa Altman, seja muito bem-vindo. Eu trabalhei durante 5 anos numa fábrica aqui em Portugal, tive outros trabalhos também e eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência nesses trabalhos em relação a horários, em relação a ter filhos, em relação à distância, a salário e como que é a convivência também e a aceitação da nossa cultura brasileira aqui em Portugal. Então, se você tá na sua preparação para vir para Portugal, assista esse vídeo que vai ser de muita ajuda para você. Então vamos lá, gente, vou compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência na fábrica, tá? Eu sei que tem muita gente que chega aqui em Portugal e acha que nós só conseguimos trabalhos em restauração, ou em bares, ou em cafés, ou como barman, ou como garçom, ou nas obras, ou em lava-rápidos. E não, a gente consegue sim vagas em outros trabalhos, claro que agora muito mais, porque só consegue entrar aqui em Portugal com documentação. Então, de certa forma, eu sei que muita gente viu isso com os olhos, mas de uma forma positiva, eu posso falar pra vocês que ajuda bastante, porque você consegue adentrar no mercado de trabalho aqui em Portugal em qualquer área que você acha que seja suficiente pra você. Então, você chegando aqui com a sua documentação, você vai poder escolher um trabalho que você acha que é melhor pra sua pessoa, que se adequa melhor à sua família, e não ter que aceitar o que está disponível no momento, porque você não tem documentação. E sim, gente, na altura que as pessoas entravam aqui em Portugal para poder fazer a documentação através da manifestação de interesse, no início tinha que aceitar o que havia, não tinha como escolher, porque era raro os lugares que contratava sem o documento. E a maioria dos lugares que contratava dessa forma era esses lugares que eu falei para vocês: restauração, bar, lavar rápido, obras. Então, por isso que você acabava vendo que a grande maioria dos brasileiros estavam trabalhando nessas áreas, porque chegou naquela situação supostamente ilegal, não é? E teve que aceitar esses trabalhos iniciais até conseguir a sua documentação para conseguir outros trabalhos melhores. No meu caso foi assim, eu cheguei aqui em Portugal e o meu primeiro trabalho foi numa padaria, né, numa confeitaria. Depois eu consegui a vaga em um trabalho num talho, que era um senhor português, que ele sabia a situação dos brasileiros e tinha muitos brasileiros trabalhando lá, e ele me contratou. Foi daí que eu consegui dar entrada na minha manifestação de interesse. Aí saí desse talho, trabalhei em um outro café, fiquei, isso tudo no Porto, tá? Esses trabalhos tudo no Porto, eu morei durante 1 ano no Porto quando eu cheguei aqui em Portugal. E aí depois que eu saí, né, da cidade do Porto e vim para a cidade que eu moro hoje, eu já tinha minha manifestação de interesse, e quando eu cheguei aqui eu fiz inscrição para trabalhar em fábricas, porque aqui tinha muitas fábricas, a maioria dos brasileiros, na verdade as opções eram só fábricas aqui na região que eu trabalho, e a maioria dos brasileiros trabalhava em fábrica aqui e falava muito bem, tanto em questão salário, em questão horário, em questão fim de semana em casa, férias das crianças juntos. Então foi uma opção que eu e Marcelo achamos que seria ótimo para nós, e a gente fez a nossa inscrição. Na altura, para mim foi super ok para conseguir trabalho, porque eu já tinha minha manifestação de interesse. O Marcelo não tinha feito a manifestação de interesse dele ainda, e para ele foi muito difícil conseguir vaga na fábrica. Uma fábrica aceitou ele por trabalho de, como que fala? É tipo um trabalho por um período de 3 meses, que eles falam agora, até me fugiu o nome, mas o Marcelo conseguiu depois eu sair dessa fábrica, porque era 3 meses, só que eles contratavam a gente, que era por esse... exato, por temporada, né? Serviço temporário, e aí a gente trabalhava esses 3 meses. Campanha, era trabalho por campanha. Vamos supor, tinha uma campanha na fábrica, ele contratava as pessoas por esse período de 3 meses, depois essas pessoas saíam e iam procurar trabalho novamente. Como eu já tinha manifestação de interesse, pra mim foi super tranquilo. Várias empresas me chamou pra fazer entrevista e pra me contratar. E na altura, Marcelo não, porque Marcelo não tinha manifestação de interesse. É por isso que eu falo pra vocês que, de certa forma, vocês chegarem aqui hoje com a documentação, vocês acham que é ruim, mas isso facilita demais. Ai, Vanessa, mas eu estou aqui no Brasil à espera do meu visto, eu não sei quanto tempo sair. Melhor você estar no Brasil à espera do visto, trabalhando, tendo a sua família tudo certinho, do que estar aqui em Portugal à espera de uma documentação sem trabalhar. Então,
tem coisas que a gente acha que não é bom, mas é bom sim e está ajudando bastante. Então eu entrei para trabalhar nessa fábrica, fui contratada. Quando eu entrei nessa fábrica, eu falei do Marcelo. Eu já estava lá, né, há um tempo, já tinham visto o meu trabalho e aceitaram contratar o Marcelo sem a manifestação de interesse para poder fazer o documento para ele. Mas isso porque eu já tinha entrado lá, conversei lá em cima e tudo mais, expliquei a situação e consegui a vaga pro Marcelo. Nessa fábrica eu entrei como ajudante de produção, né? Era uma fábrica que fazia barcos, né? A gente, não barcos assim grandes, né? Tipo lanchas, iates, essas coisas gigantescas. Fazia aqueles barcos de portes menores. Vamos ver se eu deixo algumas fotos pra vocês aqui. O maior barco nosso, acho que era 12 metros assim de comprimento, que era gigantesco por uma quase 12, não, 8 metros. 9? 10 metros. 10 metros, pronto. Tá quase do 12. O maior barco que a gente fazia, então, era por volta aí dos seus 10 metros. E eu trabalhei nessa fábrica durante 5 anos. Eu confesso pra vocês que quando eu entrei foi um choque pra mim, porque eu nunca tinha trabalhado em fábrica na minha vida. Foi a minha primeira experiência, a não ser a anterior, né, que eu tinha trabalhado. Só que o serviço da anterior, ela era completamente diferente, completamente mais fácil, completamente menos braçal, menos cansativo, menos exaustivo. Então, quando eu entrei pra trabalhar nessa fábrica, eu pensei assim, se é isso, é moleza. Aí eu entrei numa fábrica de verdade, que foi essa fábrica do barco. E assim, gente, era extremamente cansativo, extremamente exaustivo, um serviço muito braçal. Aqui não tem diferença de serviço para homem e para mulher, tá? O mesmo serviço que o meu marido fazia, eu fazia também. E não existe aquele jeitinho assim dos portugueses, é a mulher que tá fazendo, vou lá ajudar. Se você está trabalhando, está ganhando o mesmo salário que ele está ganhando, minha filha, você vai fazer o mesmo serviço que ele faz sim, e ele não vai chegar e falar pra você, aquela caixa pesada, deixa que eu pego. Não. Se algum brasileiro vê você pegando alguma caixa pesada, alguma coisa, eles vão sim se dispor a ajudar, porque isso é um hábito nosso. Aqui não adianta. E tanto porque as mulheres não aceitam, elas querem sim fazer o mesmo serviço, elas querem sim, as mulheres portuguesas pau pra toda obra, elas fazem trabalho que eu ficava assim, cara, como? Como que aguenta fazer um negócio desse? Como que consegue? Porque já é um hábito desde pequeno, então eu acho que elas já criam mais força, não é possível. Mas sim, é um serviço muito cansativo trabalhar em fábrica aqui. É um serviço que exige muito da mulher. Gente, eu emagreci, eu fiquei uma tripa mesmo. Eu acho que eu cheguei a pesar 58 quilos, hoje eu peso 71, só pra vocês terem ideia. Depois que eu saí da fábrica, eu engordei 10 quilos. É uma rotina muito exaustiva, muito cansativa, muito puxada, então não tem como, gente. Você emagrece sem você querer. Então, na minha opinião, se é uma pessoa que não tá preparada, né, para esse serviço cansativo, claro que não são todas as fábricas, mas assim, na grande maioria é assim, até mesmo por conta de não ter essa diferença de trabalhos para mulher e para homem. É contratado da mesma forma para fazer o mesmo trabalho. Então, acaba que para a mulher é mais cansativo, a gente não tem a mesma força bruta que um homem, né, para fazer o mesmo trabalho que eles exercem, e acaba sendo mais difícil para nós fazer. Em relação a cansaço, eu acho sim que é muito cansativo, que é muito exaustivo. Agora tem os seus pontos positivos, que é em relação a você ter um horário fixo, a você trabalhar de segunda a sexta, ter o fim de semana com os seus filhos. A fábrica que eu trabalhava nas férias de agosto, que era a férias das crianças, eu também pegava férias, então eu não precisava colocar eles no ATL. Então tinha os seus lados negativos e também tinha o seu lado positivo. Mas em relação a adaptação com os portugueses, no início para mim foi muito difícil. Eles têm uma forma de trabalhar muito diferente da nossa, eles se dão muito mais pro trabalho do que nós brasileiros temos hábitos de se dar. Eu falo para vocês que eles não veem dificuldade, empecilho, eles vão e fazem, não se preocupam em se magoar, se o trabalho é tipo, vai correr algum risco. Gente, não se preocupam, eles vão simplesmente e fazem. Nós não, a gente tem muito de fazer algo, pelo menos é o que eu via, né, essa experiência que eu tô compartilhando com vocês é a minha experiência, o que eu via na fábrica. A gente tinha muito cuidado em fazer trabalhos que era prejudicial, e aí a gente, de certa forma, era mal visto. Esses brasileiros, eles não querem trabalhar, mas não é, que a gente liga muito pra nossa saúde, liga muito pra nossa vida, e não quer fazer as coisas de qualquer forma. Então, acabava dando muita divergência, tipo, a senhora falava pra mim, vai fazer, sei lá, sobe em cima do barco pra fazer tal quilo, e eu tinha acabado de ouvir da segurança do trabalho que aquilo era perigoso e que não era pra fazer. Mas a senhora, que era chefe minha, estava me mandando fazer. Se eu não subisse fazer aquele trabalho, eu já era mal vista.
porque eu tava negando fazer aquilo, sendo que a segurança falou para não fazer, mas que eles faziam porque tinha que ser feito, porque não tinha outra alternativa, porque a segurança do trabalho era de uma forma, mas na prática era completamente diferente. Então a gente acabava sendo mal visto, mas não, eu não vou fazer aquele trabalho porque aquilo é prejudicial. Eu acabei de ouvir, tem que ser feito, aquilo tem que ser feito. Então você acabava indo com medo mesmo, fazendo aquele trabalho, tanto porque você tinha medo de ser mandado embora, não é? E porque senão também você ia ser mal visto. Então isso é uma divergência que batia muito ali na fábrica onde eu trabalhava, tanto com brasileiros e portugueses por essas situações. Eu fiquei ali durante 5 anos e confesso que a gente conseguiu mudar muita coisa. Eu falo, a nossa nacionalidade conseguiu mudar muita coisa, porque a gente bate muito o pé, a gente não aceita. E aí a gente conseguiu, de certa forma, dar uma mudança, dar uma diversificada ali. Quando eu saí, as coisas já estavam funcionando muito melhor. Ainda assim tinha seus problemas, mas isso vai ter em todo lugar. Então eu acho que o que acaba a gente batendo de frente muito nossa nacionalidade com a nacionalidade dos portugueses aqui é em relação a esse nosso hábito. Então acaba eles vendo de uma forma diferente e achando que a gente não quer trabalhar, mas é que a gente não se sujeita a qualquer coisa. A gente preza muito pela nossa saúde, muito pela nossa vida e acaba sendo mal visto. Eu acho que basicamente é isso em relação às pessoas no início. Claro que foi difícil porque são culturas completamente diferentes. Eu apanhei bastante, embora chorando, falando, meu Deus, o porquê que eu tinha que passar por aquilo, o que que eu fiz para poder devo ter tacado pedra na cruz. Mas isso foi questão de hábito, foi questão de se acostumar, de entender como que era o jeito de trabalhar. Peguei sim colegas de trabalhos que queriam mesmo dificultar a nossa vida por eu ser brasileira, mas gente, nesse quesito eu tirei de letra, batia de frente, mostrava que eu trabalhava e fui conseguindo levar as coisas adiante. Eu acho que quando a gente tá vindo do Brasil aqui para Portugal, a gente tem que levar em consideração que é uma cultura completamente diferente, que é um jeito de trabalhar completamente diferente, e a gente tem que saber se a gente está disposto a aceitar e a passar por cima disso, ou se a gente não quer passar por cima disso. Vai dificultar mais a nossa vida, e a gente vai acabar, sei lá, tendo que procurar vários outros trabalhos para poder ver o que se encaixa melhor para nossa vida. Mas se você tiver aberto pelo menos um pouco a aceitar, que eu acho que tem que ser, gente, a gente precisa aceitar, precisa entender, precisa aprender, porque isso vai ser melhor para nossa própria vida, o jeito que a nossa vida vai fluir, né, dali para frente. Foi a forma que eu escolhi. Confesso para vocês que depois que eu saí da fábrica, eu até sinto falta das pessoas, sinto falta daquela convivência e tudo mais. Claro que do trabalho não, porque era um trabalho que era muito prejudicial à saúde e extremamente cansativo. Gente, a minha coluna nunca mais vai ser a mesma, nem esse braço aqui, ó. Tanto movimento repetitivo, esse braço meu aqui, quando eu vou fazer exercício físico, vou na academia, eu tenho força nesse bem tranquilo. Agora, esse aqui, vocês não estão entendendo. Então, vai tendo sequelas, né? Vai tendo coisas que às vezes é serviço repetitivo, é serviço que vai dando algum problema e tudo mais, e a gente precisa avaliar até quanto tempo a gente está disposto a aguentar aquilo. Eu, quando entrei na fábrica, na minha primeira semana, eu falei assim, eu não passo mais do que 2 anos aqui nessa fábrica, e fiquei 5 anos. Só para vocês terem ideia, fiquei 5 anos. Mas porque realmente tinha coisas positivas que valia a pena para mim, estava sendo compensativo para eu continuar lá. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que o trabalho em fábrica para iniciantes aqui, para pessoas que estão chegando aqui em Portugal, é um trabalho muito bom, por conta de você ter o seu salário certinho, receber as suas horas extras, receber o seu 13º, a sua alimentação, as suas férias, tudo dentro das normas, tudo dentro da lei, ter aí na grande maioria das fábricas o seu fim de semana, as suas férias, tudo certinho. Então acaba sendo uma vantagem para você ter aquela estabilidade, começar a caminhar, para depois você escolher aí quais vai ser os trabalhos que vai ser mais assertivo para a sua vida. Então sim, é uma ótima escolha, é uma das opções muito boas, né, para nós que está chegando aqui em Portugal. E eu falo para vocês que se a gente tivesse chegado aqui em Portugal, já nesse lugar que a gente mora, para ter começado a trabalhar nessa fábrica, a nossa vida tinha andado para frente muito mais rápido. Então a gente patinou porque teve muito erro aí no início, que se a gente não tivesse, a gente tinha tido uma assertividade na vida mais rápido. Então eu acho que é mais ou menos isso daí. Se você gostou, se você gosta de conteúdo, eu vou compartilhar muitas experiências da minha vida aqui em Portugal. Afinal, já são 7 anos morando aqui. Então eu tenho muita história pra contar pra vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Me acompanhe no Instagram também, viu? Eu tô sempre do lado de lá com vocês e espero você do lado de lá também. Um beijo muito grande, até o próximo vídeo e tchau!